a gente vai fazer hoje uma reprise de um vídeo que a gente fez no Parceiros do Conhecimento, e a gente vai fazer aqui mais com alguns comentários meus, né, aqui para antecipar e introduzir esse vídeo. É uma live que a gente fez com a Ariana e com o Rafael Hungria, no Parceiros do Conhecimento, falando da Maria Madalena, de várias mulheres aí, dimensionais, líderes, né, Joana d'Arc, várias dessas mulheres, Matilda, né, como foi o papel delas na história de dimensionais, essa força dessas Amazonas, né. E eu trouxe esse vídeo aqui para o canal Super-Humano 360, né, Otávio Reis. Por quê? Porque eu queria comentar que é um vídeo muito legal, que foi uma pesquisa que eu tinha feito na época com a Ariana. A gente tinha conversado bastante sobre esse tema, a gente passou alguns meses estudando livros parecidos, temas parecidos, várias coisas assim em comum nesse tema aí das polaridades ali. E aí quando eu descobri que ela estava lendo também, né, o livro da Madalena e tudo mais, eu vi que era uma oportunidade muito legal da gente poder fazer uma live, né, avisei pro Rafa na época no canal do Parceiros do Conhecimento, para que a gente pudesse abordar essa temática que tem tudo a ver com o equilíbrio de polaridades do Jesus, da Madalena, masculino, feminino. Para quem se interessa por sagrado, masculino e feminino, não existe o feminino sagrado separado, nem o masculino sagrado separado, existem duas polaridades juntas, né? O sagrado é quando tem um equilíbrio, e esses livros que nós estudamos na época e falamos nessa live tratam desses sagrados, né? Dessas polaridades. Então foi uma live muito legal que a gente fez, que a gente está pensando em fazer de novo o complemento dela até aqui no canal, abordando várias coisas novas. Eu até conversei com a Ariana já, mas achei legal colocá-la aqui primeiro, essa live primeiro, para o pessoal que não assistiu ter a oportunidade de assistir. E também outro ponto que eu acho muito importante é explicar sobre algo que é bem polêmico, que eu vou falar aqui agora, mas que é muito importante saber, que é o seguinte: quando a gente fala da Madalena, do Jesus, né, se a gente estudar a vida do Jesus, da Madalena, a gente vai estudar o Jesus antes dele, né, que nasceu no dia 25 de dezembro, é uma data que a gente sabe que não é verdadeira, mas é a data do Sol, né, onde o Sol fica parado ali 3 dias, depois ele volta a se mover, né, é uma data astronômica, na verdade, o 25 de dezembro. Antes disso a gente teve o Mitra, que nasceu dia 25 de dezembro também. Antes disso, o Horus, né, filho de Osíris e Ísis, que nasceu também dia 25 de dezembro. E antes disso nós temos Tammuz, né, filho de Nimrod e Semiratis, ou Isa também, um outro nome dela, nasceu dia 25 de dezembro. Todos foram feitos de Imaculada Concepção, todos vieram como Messias para a Terra, todos operaram milagres, todos foram vistos como uma divindade, né? Então quando a gente chega no Jesus, que é o último dessa história, a gente não sabe, ou até temos indícios, mas para falar disso num outro estudo, né, se ele foi o último que foi repetindo o comportamento desses anteriores. Então Tammuz, né, fez, depois Horus, depois Mitra, depois Jesus, eles repetiram o mesmo comportamento. Esse Jesus não teria sido alguém que estudou na escola de mistérios? Foi Jesus mesmo? Ou será que não estamos contando a história da história da história de alguém que desceu como uma divindade pronta aqui embaixo? Algumas vezes os parceiros falam com a gente, aqueles que vocês conheceram como Jesus, ou que vocês chamam de Jesus. Então pode ser que seja um desses anteriores, ou alguém anterior ainda, que veio numa outra época, que viveu essa história, e essa história ela foi recontada, né, de civilização em civilização, né? Não estou dizendo que não exista aquela energia crística que desceu do céu, ela existe, mas talvez não seja nessa história que a gente está pensando que foi, nem no tempo que a gente acha que foi, e essas histórias que vieram depois foram réplicas fabricadas, né? Mas o personagem que nós chamamos de Jesus, ele teria existido, talvez não se chamando Jesus, mas antes, né? E a alma gêmea dele, a Maria Madalena, teria existido antes também a polaridade dele. Então o que aconteceu ao longo dos tempos que a gente observou foi que vários dimensionais vieram, polaridades opostas, o homem e a mulher, com missões aí de liderança, de magnetismo, como avatares aí dentro disso, né? E para realizar a missão deles de despertar várias outras coisas, e trabalharam essas frequências. Então, quando a gente fala da Madalena, se um dia a gente apresentar aqui no canal e falar assim, finalmente a gente descobriu apresentando os nossos estudos que a Madalena e o Jesus não existiram dessa maneira que a gente acha nessa época. Foram duas pessoas que existiram antes e a gente
conta essa história como se fosse Jesus e a Madalena. Não muda nada, gente. Significa que existiu antes uma polaridade masculina que veio como uma divindade ali do céu, né, com energia crística, para fazer um trabalho de despertar magnífico no planeta inteiro. Depois ele tinha uma polaridade feminina. Então qualquer pessoa que atinge a frequência da divindade, desse que desceu depois e se conecta com aquela energia crística, ele é um personagem que tem aquela energia crística, aquela liderança. E qualquer polaridade feminina que faça par com ele, que tem esse mesmo nível de consciência, a mesma força espiritual, consciencial, né, ela tem essa energia de Madalena, né? Então é uma frequência, é uma identificação de uma frequência de divindades que estamos falando, né? Uma frequência de Amazonas que estamos falando. Se o nome não foi esse, se foi esse, se a época foi essa, não foi essa, isso é o menos importante. Eu já estou adiantando isso porque vou colocar esse vídeo que a gente fez no Parceiros na época das nossas pesquisas. Eu mesmo visitei uma caverna onde a Maria Madalena teria morado, né? E quando eu entro nessa caverna tem um vídeo, né, que sai fumaça do meu corpo, um monte de fenômenos começam a acontecer porque o local tinha uma energia muito diferente. Ah, mas e se não foi a Madalena que morou? Alguém que trabalhou essa energia de Amazona feminina, essa polaridade de Madalena, né, entre aspas, né, aquela energia feminina de uma mulher de uma outra divindade, masculina, então duas divindades, morou ali, mesmo que não tenha sido aquela. E trabalha-se a mesma frequência quando a gente acessa esse lugar. Então não importa muito o nome, se foi a época certa, se foi o nome certo, ou se descobrimos depois que o nome foi outro e que foi em outra época, isso não muda em nada o pano de fundo aí da história. O que está por trás, né, do teatro, o fundo é a mesma questão. Então eu gostaria que vocês olhassem para essa live, independentemente de ser Madalena, Maria, Josefina, e um ano ter sido há 2.000 anos, há 3.000 anos, há 4.000 anos, se foi no Egito, se foi, né, na Turquia. Bom, isso é o menos importante. O importante é a moral da história, entre aspas, porque não é moral, né? O que está no fundo da história. É o conhecimento que é passado através dessa história. Então eu gostaria que vocês assistissem aí com muito carinho essa live, né, que eu fiz com o Rafael e com a Ariana. Uma pesquisa bem legal que eu fiz durante um tempo ali com a Ariana, e a gente deve apresentar a continuação dessa pesquisa depois, né? Tem um tempo que ela está estudando outras coisas, a gente não tem muito se falado nesses últimos tempos sobre essa questão das pesquisas, mas eu já cheguei a falar com ela da gente fazer uma outra live dando continuação. Então vou lançar essa live aqui hoje, já com essa reflexão de início, que deixa as coisas um pouco diferentes de como a gente fez naquela época, com o conhecimento que a gente tinha e com aquilo que a gente podia já soltar para as pessoas, né, para trabalhar de informação, e vamos avançando nesse conhecimento para depois aprofundar num outro nível mais para frente, mas eu já estou fazendo essa introdução para que lá na frente, quando a gente soltar outras informações, não seja uma contradição com a live que a gente está fazendo, né, com essa live que a gente fez, porque a informação de fundo, o conhecimento de fundo continua sendo o mesmo.